Dragon Ball é uma história longa, né? Pensa que ela começou lá nos anos 80 e tá basicamente rolando até hoje. Então tem espaço para muitos personagens e muitas mudanças nesses personagens ao longo de todos esses anos, né? A vida inteira de alguns deles tá ali na história. Você quer saber quem foram os que mais mudaram ao longo de todos esses anos? Então vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Tudo começou lá com o Goku criança no Dragon Ball original, depois a gente viu a evolução dele no Z, teve o GT que não é mais canônico, e agora a gente tá em Dragon Ball Super, que ainda tá rolando no mangá, ok? Aliás, o mangá tá voltando com o arco top daqui a pouquinho. Alguns personagens aparecem em todos esses mangás e animes, enquanto alguns, como o Goku, por exemplo, continuam sendo a mesma pessoa, muitos outros mudaram, mas mudaram muito. E sim, o Goku continua sendo a mesma pessoa. É claro que ele cresceu, virou adulto, né? Ele teve filhos e tal, passou por um monte de coisas, mas ele é essencialmente o mesmo menino que a gente conheceu lá. A gente conheceu lá atrás, que ele conheceu a Bulma, aquele mesmo garoto. Já alguns mudaram não só na aparência, mas na personalidade, sabe? No jeito de ser mesmo. O Goku não, o Goku continua realmente o mesmo. Então bora ver quem são essas verdadeiras metamorfoses. Vamos lá. Yajirobe. No caso do Yajirobe, mesmo que seja o mesmo personagem, a gente está falando de uma versão alternativa, o que também ajuda nessa mudança. Você lembra dele morando lá na Torre Karen com o mestre Karen, trazendo sementes dos deuses para todo mundo e fugindo sempre que a situação ficava feia, apesar de alguns poucos atos heróicos lá, como ter cortado a cauda do Vegeta Ozaru. Aliás, foi um baita de um momento heróico. Mas no futuro alternativo, aquele do Trunks, o Yajirobe se tornou parte da resistência contra os Zamasu. Algo que seria impensável para aquele bom e velho Yajirobe de sempre que a gente conheceu. Ele tá, assim, muito mais maduro, mais sério e muito, muito mais corajoso. Outra pessoa mesmo. Mai. Provavelmente você nem lembra mais da Mai lá no Dragon Ball original. Ela era uma das capangas do Imperador Pilaf e basicamente servia para tentar roubar as esferas do dragão e nunca conseguia. Ela voltou também como alívio cômico junto com o Pilaf e o Shu, todos eles em forma infantil. Mas não é só isso. O que acontece é que no mesmo futuro distópico, onde aquele futuro lá que o Yajirobe é valente, a Mai também virou uma lutadora incansável contra a tirania dos Zamasu. Então, além de ser a companheira do Trunks, ela é uma heroína. Sem contar que a gente consegue ver que as versões infantis dos dois já tinham um interesse um pelo outro, né? Que é divertido pra caramba de ver. De qualquer forma, a Mai deixou de ser basicamente nada pra ser uma personagem até que bem interessante no meio de tanta coisa em Dragon Ball Super. Pilaf. Bom, também é bem possível que você não se lembre, mas o Pilaf, o Imperador Pilaf, né, para os seguidores dele, foi o primeiro grande vilão que o Goku enfrentou no Dragon Ball original, quando ele ainda era uma criancinha, né? Bom, o objetivo dele era dominar o mundo com as esferas do dragão, e pelo menos uma vez ele chegou bem perto disso. Ficou sumido durante praticamente todo o Dragon Ball Z e reapareceu em Dragon Ball Super, agora numa versão criança, que é basicamente um alívio cômico, que rende até momentos ótimos com o Goten e o Trunks criança. Uma grande mudança que muita gente poderia ver como ruim, mas eu vou te falar que ele virou um personagem bem mais legal, bem mais engraçado, sabe, depois de virar um alívio cômico. Bom, com certeza eu posso dizer pra vocês que dominar o mundo não é pro Pilaf e pros lacaios dele. Eles são fofinhos demais pra isso hoje em dia, acho que não tem mais jeito. Titi. Eu acho que foi bem interessante, sabe, quando a Titi apareceu lá no Dragon Ball original. A filha do Rei Cutelo, né, pô, logo se entendeu com o Goku, mas a relação dos dois não era tão romântica assim no início. Até porque o Goku é bem inocente pra essas coisas, vocês sabem. O que muitos de vocês talvez não saibam ou não lembram é que ela surgiu como uma lutadora bem respeitada, né? Apesar da pouca idade. E batia de frente com o próprio Goku. Olha isso, lembra disso? Hoje ela ganha qualquer briga com ele, mas é bom, é na base do grito. Afinal, até o Saiyajin mais poderoso do universo tem que respeitar a patroa, o que é isso? A Titi virou uma mãe super protetora, não luta mais, e muita gente acha ela chata demais, né? Com aquelas exigências, com os gritos dela. Provavelmente Goku também acha. Kuririn. O Kuririn foi o primeiro amigo e também o primeiro rival do Goku. Quando os dois eram crianças, né, eles eram os melhores alunos do Mestre Kami. E durante muito tempo rolou uma rivalidade dura. Os poderes eram bem próximos, mas depois de um tempo ficou difícil alcançar o Goku. Mesmo assim, o Kuririn se manteve até a saga do Freeza mais ou menos como um dos terráqueos mais poderosos, se não o mais poderoso, né? Mas aí veio a vida adulta batendo na porta. Ele se casou com o Android 18, por boa escolha, teve uma filha, foi trabalhar de policial e até o cabelo cresceu, pô, virou outra pessoa. Pô, Kuririn com o cabelo, você tem que concordar com outra pessoa. E ainda rolou uma segunda mudança em Dragon Ball Super, onde a gente viu lá o Kuririn carequinha de novo, lutando pra caramba, até dando uma canseira no Goku, algo que ninguém esperava, justamente naquela fase ali,
Muita coisa aconteceu na vida desse carinha aí, hein? Gohan! O Gohan, ele surge ainda criança no início de Dragon Ball Z, e a essa altura todo mundo sabe que o plano original do tio Akira era tornar ele o protagonista da história, no lugar do Goku, sabia dessa? O tio Akira realmente queria que o Gohan fosse o personagem principal, o protagonista. Isso até aconteceu por um pequeno tempo, né? Por um período. O personagem parece ter evoluído de um jeito muito próprio. Mas como mudou, hein? Você tem que concordar. E mudou mais de uma vez. O Gohan aparece como uma criança bem mimada, chorona, mas ele endurece depois de treinar com o Piccolo, que é o pai adotivo dele. Vamos falar a verdade. Até a saga do Cell, a gente tem o Gohan evoluindo muito em termos de poder. Ele derrota o Cell e aí quando ele cresce, vira um estudante, né? O sonho da Tite. A saga do Majin Buu ainda obrigou ele a lutar, mas depois disso o Gohan virou basicamente um cara comum, algo que pra muita gente foi um potencial desperdiçado, pra mim foi. Mas ainda bem que isso também mudou recentemente. O Gohan, ele ganhou a forma Beast e voltou a ser o que era quando ele era jovem. Vegeta! Mas ninguém tem um arco de mudança de personagem como o Vegeta, acho que é o maior. O príncipe dos Saiyajins, galera, ele era basicamente um vilão. Ele começou como vilão, maligno, pura maldade, né? Ele mesmo se chamava de pura maldade, ele mesmo falava isso. Só que a vida é uma loucura e a cabeça do Toriyama também é uma loucura. Então o inimigo definitivo, o grande rival do Goku, se casou com quem? Olha isso, com a Bulma. Foi mudando de vilão para anti-herói, teve uma recaída lá na saga do Buu, né? Mas dá pra dizer que hoje é o herói tanto quanto o Goku. A rivalidade não esfriou nem um pouquinho, mas hoje quem acompanha Dragon Ball Super sabe que o Vegeta tem algumas atitudes aí e algumas reflexões que mostram que aquele príncipe arrogante lá do passado não existe mais. Mas ele não perdeu nada do orgulho Saiyajin. Ele tá top ainda. E você, lembra de mais alguém que mudou muito ao longo de Dragon Ball? Qual é a mudança mais marcante pra você? Comenta aqui, manda nos comentários. E não esquece, o próximo arco do mangá de Dragon Ball que tá rolando vai ser top. Eu tô falando, vai ser top demais. E eu vou analisar todos, cada episódio, ok? Então pra você não perder, você tem que estar inscrito, só você tocar aqui. Se você já tá inscrito, beleza. Tocou aqui agora? Ativa o sininho logo aqui embaixo. Ativa a notificação. E aí sim você vai ser avisado quando eu trouxer essa análise. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!